Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje estou aqui para gravar mais um vlog de leitura para este canal, dessa vez do livro Amêndoas, da Won Pyeong-seon. Não sei se eu pronunciei correto, provavelmente não, mas ela é uma autora coreana e esse é um livro coreano que eu comprei porque eu vi, acho que foi na Amazon esse livro, logo quando ele saiu, faz uns meses, acho que foi esse ano o lançamento desse livro mesmo. E tava falando que era recomendação do Namjoon, ou Namjoon, como é a pronúncia correta, do líder do BTS. Eu não acompanho o BTS, mas eu reconheço, tipo, tudo que eles representam, sabe? O tanto que eles conseguem levar a cultura coreana pra fora da Coreia, fazer o país ser mais conhecido. E tudo que eles representam, né? Eu admiro muito todos eles. E isso me despertou o interesse nesse livro. E também porque a sinopse dele lembra um dorama coreano que eu assisti, que eu adoro, tá na Netflix, chamado A Caminho do Céu. Gente, é um dorama muito bom, vale cada segundo do seu tempo, eu recomendo ele demais. E esse livro me lembrou também esse dorama. Então meu interesse por ele aumentou demais. Eu nunca li um livro de autoria de autor coreano. Esse vai ser o primeiro e eu tô bem ansiosa pra ele, não vejo a hora de começar a leitura e eu vou fazer isso aqui com vocês, né? Mas como sempre, como fazemos nos vlogs de leitura, eu vou ler a sinopse. Aqui atrás só tem um comentário da Entertainment Weekly, que é uma obra de ficção ousada e original que mergulha nas profundezas da condição humana com muito amor. Aí tem um textinho aqui atrás também falando assim: eu tenho amêndoas em mim, assim como você, assim como quem você ama e quem odeia, mas ninguém consegue senti-las, você só sabe que elas existem. Esta história é, em resumo, sobre um monstro encontrando outro monstro. Um dos monstros sou eu. Eu vou ler a sinopse que tá aqui na orelha pra vocês, pra passar um pouquinho, né, do contexto da história e a sinopse mesmo, né? Enfim. Yoonji, sempre essa questão da pronúncia do nome, né? Mas o que vale é a intenção. E eu vou ler como está escrito. Yoonji nasceu com uma condição neurológica chamada alexitimia, ou a capacidade de identificar e expressar sentimentos, ou a incapacidade de identificar e expressar sentimentos como medo, tristeza, desejo ou raiva. Ele não tem amigos. As duas estruturas em forma de amêndoas localizadas no fundo do seu cérebro causaram isso, mas a mãe e a avó lhe proporcionam uma vida segura e tranquila. O pequeno apartamento em que moram, acima do sebo da mãe, é decorado com cartazes coloridos com lembretes de quando dormir, quando agradecer e quando demonstrar preocupação. Então, no seu 16º aniversário, véspera de Natal, tudo muda. Um ato chocante de violência destrói tudo que um dia conhece, deixando-o sozinho. Lutando para lidar com a perda, o garoto se isola no silêncio até a chegada do problemático colega de escola Gon. Conforme começa a se abrir para novas pessoas, algo se modifica lentamente dentro dele. Quando suas novas amizades passam a apresentar níveis de complexidade, e um dia precisará aprender a lidar com um mundo que não compreende e até se colocar em risco para sair de sua zona de conforto. Gente, acho que esse livro aqui vai ser muito bom. Vou ler aqui, não tem foto da autora na orelha de trás, mas eu vou ler aqui um pouquinho sobre ela. E tem falando: Won Pyeong-seon é uma premiada diretora de cinema, roteirista e romancista nascida na Coreia do Sul. Ela se formou em Ciências Sociais e Filosofia na Sonkang University e em direção de cinema na Korean Academy of Film Arts. Amêndoas é seu primeiro romance e sua estreia no mundo literário e ganhou o prêmio Chongbi de ficção para jovens adultos, seguido pelo prêmio Jeju 4.3 Peace Literary. Design e ilustração de capa, Ing Lee. Esse livro, gente, tem 286 páginas. Como vocês podem ver, ele não é muito grande, né? O formato dele é aquele formato menor e ele é publicado pela Roku. Eu não paguei muito barato nesse livro, acho que foi uns 40 e poucos reais, mas não fazia muito tempo que ele tinha sido lançado quando eu comprei, já faz uns meses. E eu comprei, queria muito ler, e como muitas coisas que eu faço na minha vida, eu não comecei. Mas estou começando agora aqui com vocês, acho que vai ser bem bacana registrar a leitura desse livro. E vamos ver o que eu vou achar, né? Vou começar a ler ele agora. E depois que eu fizer minha leitura aqui do dia, né? Que já são umas 8h30 da noite, mais ou menos.
eu volto a fazer um update do que eu achei do começo do livro. Bom, gente, eu terminei a primeira parte do livro. Esse tanto aqui que eu li até agora. Vamos ver se vai focar, acho que não. Não. Mas enfim, eu li mais ou menos um quarto do livro. Ele é dividido em partes, né? Eu terminei a primeira parte agora e achei que seria sensato vir falar sobre ela com vocês. E é interessante que o livro é narrado em primeira pessoa e dá pra entender o que se passa com o protagonista, porque o que acontece? As amígdalas dele são muito pequenas. Elas não cresceram. Então, ele tem dificuldade para entender emoções, saber o que elas significam e expressá-las também. Então, ele é filho de mãe solteira, que o pai dele morreu. E, gente, nesse vídeo eu vou dar muitos spoilers, viu? Então estejam atentos. Assim, caso você esteja assistindo e não goste de spoiler, talvez seja bom parar de ver esse vídeo, porque nos vídeos de vlog de leitura eu sempre conto toda a história, praticamente, assim, tudo que eu acho importante. E aqui nessa primeira parte ele vai contar a infância dele, desde, assim, meio que a história da mãe dele também, da avó. E vai contar a infância dele, como que foi, como que identificaram o que se passava com ele, porque, por exemplo, quando ele nasceu, ele não sorria. Ele demorou, acho que 4 anos pra... Tipo, se passaram 4 anos, ele não tinha sorrido ainda. Com essa idade. Então, vai mostrar a mãe dele preocupada, levando ele nos médicos. Vai mostrar os incidentes que levaram a mãe dele a perceber que tinha alguma coisa acontecendo, que ele não era normal, digamos assim, né? Que a gente sabe que a palavra normal é, enfim. Mas é o termo que eles usam aqui no livro. E é interessante a dedicação da mãe dele, que ele mora com a mãe e a avó. A dedicação das duas a ele é muito bonito de se ver. Mas tem uma cena que ele fala assim, porque a mãe dele insistia muito para que ele fosse normal, né? Se misturasse e tal. E ele fala que essa era a forma de amor dela, sabe? Então a mãe dele pendurava cartazes, folhas de papel A4, escrito raiva, tristeza, alegria, essas coisas assim, as emoções pela casa. Desde pequeno ela começava a ensinar ele, não, porque se a pessoa falar tal coisa, você tem que responder assim. Se acontecer tal coisa, você faz tal coisa. Se a pessoa estiver sorrindo, você sorri. Se alguém brigar com você e te decepcionar, você tem que demonstrar raiva. Sabe, ela queria ensinar ele a responder aos outros, assim, as reações dos outros, as palavras dos outros. E ela se esforça muito nisso. Não falou especificamente com qual idade ele estava, mas ele faz aniversário na véspera do Natal. E na véspera do Natal ele sai para comer fora com a mãe e a avó. E acontece um massacre na frente do restaurante que ele estava. E a mãe dele e a avó estavam do lado de fora. E um homem que... É duro falar, sabe? Dessa parte assim, porque essas coisas mexem muito comigo. Mas um homem de meia idade mata acho que 6 pessoas e fere uma lá na frente do restaurante com um martelo e uma faca. A avó dele morre, praticamente assim na minha interpretação, salvando a vida dele, porque ele queria sair quando ele viu. Porque primeiro o agressor bate com o martelo 4 vezes na cabeça da mãe dele e ela cai. Aí ele quer sair do restaurante, só que a avó dele bloqueia a porta e fica falando com ele, provavelmente falando pra ele não sair, só que ele não entendia o que ela tava dizendo. E nisso ela é esfaqueada. E ela morre. A mãe dele fica em coma, pelo que eu entendi ela tá em coma. E os médicos falam que se ela acordar ela não vai mais ser a mesma. Então ele fala que as duas morreram, né? A avó dele partiu em corpo e alma, digamos assim, e a mãe dele partiu em corpo. Partiu em alma, o corpo tá lá, mas... só o corpo, assim, que ela é uma casca vazia, é o termo que ele usa. E eu achei interessante que ele fala que ele tinha que continuar porque ele era a única pessoa que ia se lembrar delas,
de como foi a vida delas. Porque elas iam ser esquecidas, né? E eu já tô começando a ficar emocionada, fiquei meio emocionada no final. Que eu acho que eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu perdi meu pai. Vai fazer 5 anos. E tem uns momentos assim, tem uma cena que eu sempre vejo, que acho que é da série The Flash. Que o protagonista fala, mas tem alguns dias que a dor é maior do que no dia que ela aconteceu. E isso é verdade. E nesses momentos assim, nem dá vontade da gente continuar vivendo, sabe? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu com meu pai e tal. Mas ele, enfim, morreu de infarto, assim, de repente. E foi o pior dia da minha vida. De longe, assim, o pior de todos. Só que tem dias que eu sinto tanta falta dele, que dói tanto. Mesmo tendo se passado aí quase 5 anos, que parece que é pior do que no dia que ele morreu, assim. A dor, sabe? Aí eu desanimo assim, sabe? Não dá vontade de continuar vivendo. Só que o que ele falou aqui, que a gente tem que continuar vivendo pra lembrar das pessoas que as pessoas que partiram eram, me tocou bastante, sabe? Porque é verdade. E é uma coisa assim que eu até discuto na terapia com a minha psicóloga, que a gente tem que continuar pelo amor que as pessoas que partiram tinham pela gente. E foi exatamente isso, né, basicamente, que ele falou aqui. E é interessante que apesar dele tecnicamente não poder identificar emoções e expressá-las, a forma como ele fala, a gente percebe as emoções dele, sabe? Que ele estava sofrendo. Só que é a forma dele, na forma dele de sofrer. Enfim, é interessante também que a mãe dele tinha um sebo de livros. Aí ele fala sobre o relacionamento dele com os livros aqui, eu vou ler pra vocês, eu até deixei marcado. Livros me levavam a lugares a que nunca poderia ir de outra maneira. Compartilhavam confissões de pessoas que eu nunca conheceria e vidas que jamais presenciaria. As emoções que não conseguia sentir e as experiências pelas quais não passara podiam ser todas encontradas naqueles volumes. E eles eram, por natureza, diferente de programas de TV ou filmes. É meio longuinho, mas eu vou ler, tá? O mundo dos filmes, das novelas ou dos desenhos animados já eram tão meticulosos que não havia espaços em branco para preencher. As histórias na tela existiam exatamente como tinham sido filmadas e desenhadas. Por exemplo, se um livro tinha a descrição: uma senhora loira senta de pernas cruzadas em uma almofada marrom em uma casa com formato de hexágono, a adaptação visual também teria todo o resto decidido, do seu tom de pele e sua expressão até o tamanho de suas unhas. Não havia mais nada que eu pudesse mudar naquele mundo. Mas os livros eram diferentes. Eles tinham muitos espaços em branco, lacunas entre as palavras e até entre as linhas. Eu podia mergulhar ali e me sentar, ou andar, ou rabiscar meus pensamentos. Não importava que não tivesse ideia do que as palavras queriam dizer. Virar as páginas era metade do caminho. Eu achei muito bonita essa parte. E, enfim, gente, tô adorando o livro. Acho que deu pra perceber, né? É muito bom. E a leitura é muito rápida. Eu li, deixa eu ver, quantas páginas? 73 páginas em o quê? 1 hora, mais ou menos? Acho que menos até. E os capítulos são bem curtinhos, então é uma leitura bem fluida. Tô gostando muito da escrita da autora. E eu acho que tá combinando muito com o que ela quis passar do personagem, com o jeitinho dele. E tá sendo bem bacana. E eu vou encerrar a leitura por hoje, que eu acho que como eu terminei essa primeira parte, eu vou absorver mais ela ainda, porque eu terminei de ler e já vim gravar. Então acho que eu vou absorver mais dela e vou continuar amanhã. E depois que eu ler amanhã, eu volto a falar com vocês. Oi pessoal, esse é o segundo dia desse vlog de leitura, porque o primeiro foi segunda, né, que eu gravei anteriormente sobre a sinopse do livro, um pouco do que eu li naquele dia. E ontem eu não li porque eu resolvi me dedicar ao dorama que eu tô assistindo. Opa, não tô mostrando o livro, né? Resolvi me dedicar ao dorama que eu tô assistindo, que é Light the Night, na Netflix, muito bom por sinal. Que é um dorama de Taiwan. Ai, Taiwan arrasa, gente, tem muita coisa boa de lá na Netflix. Enfim. E hoje é quarta-feira e eu peguei esse livro pra ler, eu li 80 páginas agora.
e foi muito bom. E assim, gente, eu tô adorando esse livro porque o protagonista, a forma como ele enxerga as coisas, por mais que eu tenha tido, tipo, entendido no começo que ele não sentia emoções, na verdade, ele até fala que ele sente, mas é diferente. Talvez assim, acho que pode dizer. Ele enxerga de uma forma diferente, assim, os sentimentos dele mesmo, sabe? Ele sente, mas é do jeitinho dele. E aqui, nessa segunda parte do livro, eu não terminei a segunda parte ainda, mas nessa segunda parte, tô repetindo várias vezes segunda parte, enfim, é o retorno dele à vida comum, digamos assim, eu ia até falar vida normal, mas a vida, a normalidade, digamos, depois do que aconteceu com a mãe e com a avó, né, que a avó foi morta e a mãe tá em coma. E daí ele voltando pra escola e lá ele conhece inicialmente o menino, se muda para a sala de aula dele. Ele tem 15 anos, o protagonista, ele acabou de entrar no ensino médio. E esse menino, taxado assim de encrenqueiro, entra na sala dele. E assim, o que acontece é que ele tá no hospital visitando a mãe dele, ele passa a ver muito um senhor por lá e esse senhor tava sempre encarando ele. Até que um dia esse senhor aparece na livraria da família do protagonista, né? Que agora ele tá morando sozinho e cuidando da livraria. E daí esse senhor se aproxima dele e pede pra ele fingir ser filho dele, porque a esposa dele tá à beira da morte e o filho dele desapareceu. Ele encontrou o filho, mas o filho não é quem ele esperava. Ele queria que o protagonista fingisse ser o filho deles, que tava desaparecido, pra mulher meio que morrer em paz, assim, ter o último desejo realizado. E ele acaba aceitando, porque ele lembra, assim, de uma coisa que a avó dele falava, é que sempre que você puder fazer um favor pra alguém, fazer o bem, se isso não for te prejudicar, vá lá e faça. Então ele vai lá e faz isso, se passa pelo filho desses professor, que é um professor de universidade, e ele se passa pelo filho pra mulher dele, e aí a mulher, enfim, depois que eles se encontram, fica toda emocionada e tal, daí ela entra em coma e morre. E daí ele vai no velório dela, ele sente que ele deveria ir. E daí o menino aparece lá. E então, né, ele associa, acho que foi bem isso que aconteceu. Eu leio as coisas, gente, acabei de ler, mas às vezes eu esqueço os detalhes. Enfim, é bom que depois dá pra ler o livro como se fosse novo, né? Como se eu não conhecesse a história. Apesar de lembrar de algumas coisas às vezes. Mas eu esqueço muito fácil o que eu leio, assim. Então, se eu tiver alguns furos aqui na minha contação de história, me perdoem. Mas também eu não vou dar todos os detalhes do livro, porque por mais que eu esteja dando muitos spoilers, não dá pra eu contar assim, tintim por tintim, tudo que aconteceu, né? Mas enfim, esse menino toma o protagonista como alvo, né? Como uma vingança por ter se passado por ele. E é o menino que tá na sala dele, o encrenqueiro que entrou na sala dele. Então esse moleque começa a fazer bullying com ele, bate nele assim, espanca mesmo. Só que ele não expressa nenhuma reação. Então ele era um alvo não fácil, né? Pra esse encrenqueiro. E no fim o pai dele se envolve, pede desculpas. Só que daí o protagonista percebe que ele quer conhecer melhor, talvez até fazer uma amizade com esse encrenqueiro, que é o Gon. Acho que pra entender melhor as pessoas e tal, que eu não cheguei assim agora que eles estão começando a conversar, onde eu parei. E eu tô gostando bastante, gente, é muito cara de filme coreano, de dorama coreano. O protagonista me lembra muito, como eu disse, o meu interesse por esse livro veio em partes por causa do dorama, porque ele me lembrou o dorama A Caminho do Céu, que tem na Netflix, que eu já falei que é muito bom. E assim, é muito parecido. Os contextos são diferentes, mas o protagonista se parece muito com o de A Caminho do Céu. Inclusive, o protagonista de A Caminho do Céu perde o pai, esse aqui, e fica sozinho, depois o tio vai morar com ele e tal. Mas aqui ele tá morando sozinho, por mais que ele tenha um guardião, que é o Dr. Shin, que é um padeiro, posso chamar ele de padeiro, porque ele tem uma padaria e só ele trabalha lá, que fica no andar de cima da livraria e da casa dele, né, que a casa do protagonista fica, do protagonista Yoon-jae, acho que é Yoon-jae o nome dele, gente, eu sou péssima com nomes, Yoon-jae, E essa padaria fica no andar de cima da livraria.
do sebo, né? E da casa do Yoon-jae, que a casa dele fica nos fundos da livraria. E esse padeiro, ele era muito amigo da mãe do Yoon-jae, do nosso protagonista. E ela sempre falava pra ele cuidar do filho dela, caso acontecesse uma coisa com ela. Então ele meio que é o guardião dele agora. Ele tá pagando um salário pra ele, pro Yoon-jae trabalhar na livraria. E eles estão se tornando amigos, assim, e tá sendo muito bonito ver isso, sabe? Eu tô adorando ver as emoções do protagonista, por mais que tecnicamente ele não sinta emoções, mas como eu já falei, ele sente, até ele mesmo falou que sente, mas de uma forma diferente. Mas é interessante ver que ele tá sentindo quando nem ele mesmo sabe que tá sentindo, sabe? Mas pela forma que ele conta o que tá acontecendo, você entende que aquilo é uma emoção, é um sentimento que ele tá tendo. Ele só talvez não consiga nomear ou não entenda o que aquilo significa. Então eu tô adorando. Não vejo a hora de terminar, mas eu vou encerrar por hoje a minha leitura, porque eu tenho que me dedicar aos meus doramas também, né? Ou seja, eu tô super imersa na cultura coreana, ouvindo EXO loucamente, que é basicamente a única coisa que eu ouço, porque o EXO é tipo a luz da minha vida, assim. Lendo livro coreano e assistindo dorama coreano. Na verdade, o dorama que eu tô vendo é de Taiwan, né? Mas é dorama também, tá no universo asiático, então contempla tudo. Enfim, gente, já sei que eu vou amar esse livro, não sei como vai ser o final dele, né? Eu vou amar porque eu já tô amando e vou amar mais ainda conforme eu continuar a leitura. É muito fluida, você lê muito rápido esse livro, os capítulos são rápidos. E eu tô gostando bastante e já dá pra perceber que vai surgir aí uma grande amizade entre o protagonista, o Yoon-jae, e o Gon, que era quem fazia bullying com ele. Mas também o Gon tem muitos problemas, muitos traumas, porque ele foi roubado da mãe dele quando ele era criança no parque de diversões. E isso criou uma revolta dentro dele, né? Por isso ele é encrenqueiro, briguento, ele xinga muito, tem um vocabulário limitado, como o protagonista acabou de falar pra ele, mais ou menos onde eu parei de ler. E eu acho que eles vão acabar um ajudando ao outro e vai ser muito bonita essa relação entre eles. Enfim, gente, tô adorando e amanhã lerei mais e voltarei aqui com mais updates. Bom, pessoal, estou aqui para gravar a última atualização desse vídeo na companhia do Joy, que vocês estão vendo um rabinho passando aí. Enfim, né? Terminei Amêndoas e, gente, que livro. Olha, todos os elogios que eu vi o pessoal dando a ele são merecidos, assim, porque esse livro é sensacional. E eu me senti totalmente assistindo a um filme coreano, a um dorama, até porque a autora do livro é uma diretora e roteirista. Então talvez por isso tenha essa pegada mais, assim, de produção mesmo. Nossa, eu não sei nem explicar, assim, foi muito boa essa leitura, me fez muito bem. E eu ia até falar, né, ai gente, esse livro tem um final feliz. Mas bem no final, o protagonista fala, né, que é narrado por ele, que nenhuma história é totalmente feliz ou triste. Que nenhuma história é só feliz ou triste, né? Que não dá pra definir como só feliz ou só triste, porque envolvem momentos felizes e tristes. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? E é interessante, da última atualização que eu fiz desse vídeo, eu tava falando sobre a amizade dele com o Gon, né? Do protagonista, o Yoon-jae. Aí é legal que na parte 3 ele faz mais uma amiga, que é a Dora, que é uma menina que sonha em ser corredora da escola dele. E é interessante que ele se apaixona por ela. E ele fica tão confuso com esses sentimentos, isso acontece na parte 3. E foi muito bonito ver o desenvolver disso, do relacionamento deles. Dele tendo emoções, dele tendo sentimentos por ela. E como ele protegeu isso, que ele não contou pro Gon. Então ele tinha lá esses dois amigos, mas o Gon não sabia dela, até que o Dom pega os dois se beijando. E enfim, o Gon dá... O que acontece assim, eu ia falar que ele dá uma surtada. Pode até ser essa palavra certa. Mas o que acontece é que tem uma viagem escolar e o Yoon-jae não vai, porque ele fala que ele tem que ficar cuidando da mãe dele, né, que a mãe dele tá no hospital. Inclusive ela abriu os olhos. Depois eu vou chegar nessa parte no final, do que aconteceu. E ele tem que cuidar da mãe dele. Então ele não vai nessa excursão da escola, e nessa excursão some um pacote de dinheiro dos lanches do pessoal e encontram nas coisas do Gon. E ele leva a culpa. Então
Daí foi só ladeira abaixo, sabe? O Gon tem uma hora que ele surta na sala de aula, ele briga com o Yoon-jae, aí a Dora entra no meio, que eles são todos da mesma sala. E daí o Gon abandona a escola, ele foge, ele se junta com más companhias, digamos assim. E o Yoon-jae chega à conclusão de que ele tem que encontrar o Gon pra contar pra ele que ele é amigo dele, que ele acredita que não foi ele que fez o roubo. E, enfim, ir atrás dele, né? Que alguém tinha que ir atrás dele e ele ia aí, o Yoon-jae, atrás do Gon. E ele vai, ele consegue encontrar o Gon e o Gon tá lá com o Arami, que é uma pessoa muito ruim, essa é a palavra certa, que fez muitas coisas erradas. E daí o Gon tá lá espancado e o Yoon-jae fala pra ele, vamos embora comigo, e o Arami chega. E o Yoon-jae fala que faria qualquer coisa pra levar o Gon com ele. Aí o Arami fala, inclusive morrer, e nisso ele espanca o Yoon-jae. E ele, no final assim, o Yoon-jae tá todo arrebentado e ele vê o Arami com uma faca pra matar o Gon. E um dia entra na frente e leva uma facada no peito. Aí nisso o Gon ataca o Arami. E daí o Yoon-jae fica lá pra morrer, assim, né? E o Gon chorando, abraçando ele, desesperado. Só que daí o pai do Gon chega com a polícia, porque a Dora tinha contado pra professora responsável deles o que tinha acontecido, que o Yoon-jae ia atrás do Gon. Porque o Yoon-jae tinha contado pra Dora que ia atrás do Gon. E ela tava super preocupada. Então ela acabou contatando a professora deles, que conseguiu encontrar. Enfim, teve o Pão também, que é um outro amigo do Gon, que foi quem levou o Yoon-jae ao Arami, que é o cara com quem o Gon tava desaparecido, né? Tava ficando com esse cara pra se tornar forte, nas palavras dele. E enfim, resgataram eles, o Yoon-jae sobreviveu. E é muito emocionante, assim, porque ele fica meses pra se recuperar. E quando ele finalmente acorda de vez assim, ele tem uma conversa com o Dr. Shin e a mãe dele aparece. Ela acordou de verdade. Então o livro meio que acaba nisso, sabe? Nos dois se abraçando, no Yoon-jae finalmente chorando, que ele nunca tinha chorado, chorando e sorrindo. Ou seja, não era um choro só de tristeza, ele estava feliz por ter visto a mãe dela, por ter sobrevivido, por um estar melhor, pela Dora, que conseguiu se transferir para uma escola com uma equipe de corrida, que era o sonho dela. E a mãe dele acordou, né, gente? Nossa, eu fiquei muito feliz com isso. E o final, assim, foi quentinho no coração. Tem um epílogo, que é ele no ônibus com 18 anos, indo encontrar o Gon. E, gente, foi muito bom esse livro. Que livro bom. Uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, com certeza. Acho que se bobear, melhor até. Foi muito emocionante, eu adorei cada segundo dessa leitura. E pensando agora, os livros adolescentes foram os melhores que eu li esse ano, né? Que foi Proibido. Eu não sei se eu cheguei a comentar em algum momento sobre esse livro. Acho que eu li ele quando eu tava naquele hiatus, né, aqui do canal. Então acho que eu não acabei não falando sobre ele, eu li no Kindle. Mas eu postei um quote dele no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me siga, é na A Salvador. Então me siga por lá, que eu posto coisas sobre livros, sobre o meu cachorro principalmente, enfim. E gente, eu só posso dizer que eu recomendo esse livro com todo o meu coração, assim, pra vocês. Com o meu coração e com a minha mente. Quem lê o livro vai entender isso. Com o meu cérebro. E ele é muito rápido de ser lido, assim. Eu acho que eu demorei no total umas 4 horas, que eu fui lendo aos pouquinhos, né? Eu li 1, 2 dias, em 4 dias eu li esse livro, mas assim, dá pra ler super rápido. Se você pegar, ficar no gás, assim, você lê ele numa sentada, que eu quis ler aos poucos, até porque pra ir atualizando vocês no vídeo e também pra aproveitar a história por mais tempo. Ontem eu li mais de 100 páginas, assim, de brincadeira, só que eu acabei não gravando porque eu tava lendo e eu tava com muita dor de cabeça. Aí era pra eu ter terminado esse livro ontem, aí ficou faltando 40 páginas, aí eu parei de ler porque, nossa, tava com muita dor de cabeça. E nem tava boa pra gravar também por conta disso. Eu falei, não, vou terminar amanhã, que com certeza serei melhor.
E foi o que eu fiz agora e tô aqui gravando pra vocês. E enfim, pessoal, leiam esse livro. É um livro adolescente, ele tem muitos gatilhos, ele é pesado, mas é um livro que passa muitas lições, muito aprendizado, que traz personagens incríveis, que fazem a gente entender melhor as nuances das emoções humanas, do nosso cérebro, do nosso coração e dos nossos comportamentos. E traz uma amizade muito linda também, o relacionamento em família. É um livro, assim, gente, muito emocionante, que com certeza vocês vão gostar. E enfim, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um like pra mim, vai me ajudar bastante na divulgação. Se você não for inscrito, se inscreva no meu canal. Aqui estamos sempre falando sobre livros, mangás, doramas, HQs, filmes, séries. E eu acho que se você gosta de alguma dessas coisas ou de todas elas, você vai gostar de me acompanhar por aqui. Não garanto que teremos vídeos toda semana, mas sempre assim que eu conseguir estarei por aqui toda segunda-feira ao meio-dia. E enfim, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!